Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando aqui esse dia, e que dia começou esquisito pro fitness, pro bodybuilding, a gente vai falar sobre isso já já. Quero falar de um vídeo que saiu ontem aqui também, do Pacholoc com o Gabriel Zancanelli. Zancanelli tá voltando, enquanto isso, fala em voltar, volta lá no canal, vê se tá inscrito, se não tiver, se inscreve, isso ajuda tanta gente, fortalece muito o projeto, isso é muito importante, e tem gente que acha que tá inscrito quando vai ver, não tá mais. Eles estão voltando, na verdade o Zancanelli tá voltando a treinar, ele ficou um mês parado, agora é aquela volta onde ele volta gradativamente, voltando ao treino de base, quase que uma readaptação, são treinos mais de boa, sem puxar tanto, e o Pacholoc falou que a partir daí, quando ele tiver já um pouco mais adaptado, eles começam off. Em termos de competições, a ideia deles é competir apenas no segundo semestre. O Pacholoc falou que não tem um show programado ainda porque não saiu o calendário, deve sair em breve, acho que na semana que vem, pelo que eu tive informação, já saiu o calendário. Mas o Pacholoc jogou aí no ar que ele gostaria muito de ver o Zancanelli treinando, fazendo um treino com o Derek Lunsford, campeão da Open, né, cara? Seria muito legal, um cara muito acessível. No final, o Zancanelli mostrou o shape atual, nessa luz mais dramática aí. Olha só, 116,5 kg, aí a gente vê ele de costas como que tá, apesar de um mês parado, não perdeu tanta coisa, tá muito bem, agora é voltar com tranquilidade, fazer o off, escolher as competições para o segundo semestre e vamos esperar aí para ver quais competições o Zancanelli vai entrar. Possivelmente começo do segundo semestre, pelo que a gente tem ouvido aí. Quero muita opinião de vocês sobre esse físico atual do Zancanelli, comenta aí pra gente. Nesse final de semana tem Muscle Contest lá em Campinas, no Campeonato Nacional. Vai ter um show de Wellness Pro e olha só quem vem pro Brasil. Teremos um atleta aí, uma brasileira, mas um atleta internacional, a Maria Rita Penteado, que já ganhou seu Procard lá em 2013, na época era muito difícil, ela é brasileira, aqui no interior de São Paulo, de Araraquara, foi morar nos Estados Unidos, começou a competir por lá, logo de cara já foi morar em Nova York, meio perto da academia do Steve Weinberger, começou a treinar por lá, e aí obviamente se desenvolveu muito rapidamente, ganhou alguns shows amadores, ganhou o Procard muito rapidamente, competiu na Women's Physique, depois competiu um show ou dois na Figure, ficou um tempo aí meio que sem competir, mas já fez shows grandes. Já competiu no New York Pro, por exemplo. Esse New York Pro, especificamente, em 2017, ela ficou em segundo lugar. Só perdeu para Shanique Grant, que é uma das melhores atletas da história. E agora ela mudou para Wellness. E esse show no Brasil vai ser o seu terceiro show profissional de Wellness. E o Justin Miller é o coach, é o treinador do Kenneth Bajo, que ficou em quarto lugar no Olympia 212 esse ano. Ele também era o treinador e coach do saudoso George Peterson. Levou o Akin Williams a uma de suas mais importantes vitórias. Ele treinava o Akin Williams na fase boa do Akin. É um grande treinador, vai estar no Brasil junto com ela também. Então vamos ficar ligados nesse final de semana aí em Campinas, você que é da região, cara, já garante seu ingresso, vai lá, vai ser um grande show, vai ter um grande show profissional e um grande show amador também, com muitas celebridades presentes por lá, vai valer a pena. Se for da região, vale muito a pena ir. Vamos falar agora da notícia que não quer calar, que todo mundo quer ouvir, que é sobre a investigação aí sobre o Renato Cariani, esse suposto envolvimento nesse caso aqui de compostos químicos e tudo mais. Acordei hoje de manhã muito surpreso com essa notícia. Todos os canais de comunicação da grande mídia estão falando sobre isso. O Renato Cariani é um cara hoje muito famoso, então gera muita atenção. Vou trazer alguns aqui, ó, mas o site do UOL trouxe. O site G1 da Globo também falou sobre isso. No Twitter, isso aqui virou Trending Topics, olha só, um dos assuntos mais comentados da manhã. Também saiu matéria aqui no site gov.br, aqui na página da Polícia Federal, e também no site do Ministério Público de São Paulo. Um caso muito sério, cara, infelizmente, aí um caso muito sério. E reproduzindo aqui a notícia que saiu no site G1 pela Isabela Leite, ela traz aqui que a Polícia Federal realizou nessa manhã de terça-feira uma operação contra o tráfico de drogas e desvio de produto químico utilizado na produção de crack. Segundo os investigadores, o principal alvo é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica em Diadema, na Grande São Paulo, e tem como sócio o influenciador Renato Cariani. Que eles falam do Renato e tal, da carreira dele. Falam de outro suspeito, que é Fábio Spínola, que já foi preso por envolvimento nesse tipo de crime numa operação da Polícia Federal do Paraná, e na casa dele foi encontrado mais de R$100 mil em dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, esse cara seria o intermediador entre a indústria química e os produtores da droga. Meu Deus do céu, cara. Aí, óbvio, saíram imagens da polícia indo na casa do Renato, porque a Polícia Federal, eles vão investigando. Quando eles têm ali um número suficiente de evidências, eles conseguem um mandado de busca e apreensão, vão na casa da pessoa para buscar ainda mais coisas, etc. Aqui a gente tem uma foto da residência dele, saíram vídeos aí da fábrica, da casa dele. E aqui no site da Globo se explica um pouco como que foi essa investigação e como tem sido a operação. E eles falam aqui no site do G1 que a investigação começou em 2022, depois que uma empresa farmacêutica multinacional avisou a Polícia Federal de que havia sido notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais faturadas em nome dela com pagamento em dinheiro não declarado. A farmacêutica alegou que nunca fez aquisição do produto e que não tinha esses fornecedores e que desconhecia os depositantes. A partir de tais informações, a Polícia Federal iniciou a investigação que identificou que entre 2014 e 2021, durante 7 anos, o grupo emitiu e faturou notas em nome de 3 grandes empresas de forma fraudulenta: AstraZeneca, LBS e Cloroquínica. A Polícia Federal pediu a prisão dos envolvidos, o Ministério Público foi favorável, mas a Justiça negou a prisão deles. Diz aí que foram quase 60 notas feitas, alguma coisa assim. O que aconteceu? O pessoal explicando aqui para vocês como que foi feita essa investigação. Uma dessas 3 empresas, AstraZeneca, LBS ou Cloroquímica, são grandes empresas multinacionais, e essas empresas aí, elas têm uma auditoria fiscal muito forte, tanto interna quanto externa. E provavelmente essa auditoria fiscal descobriu que tinha ali notas sendo emitidas no nome delas e tal, ou como se elas estivessem comprando alguma coisa que elas efetivamente não compraram. E óbvio, a partir daí, a empresa, o jurídico da empresa, foi lá e acionou a Receita Federal, falando: tem essas notas aqui no nosso nome, dizendo que a gente comprou, mas a gente não comprou, a gente não fez isso, etc, etc. A partir daí começa a investigação para entender o que está realmente acontecendo. Segundo a investigação, e a gente vai falar um pouco dela agora aqui através do site do Ministério Público de São Paulo, que é a Operação Hinsberg, não é a Operação Heisenberg. Hinsberg é um cara, é um químico que desenvolveu... Vamos ver aqui, ó. Olha aqui embaixo. A denominação da operação faz alusão a Oscar Hinsberg, químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina. Essa substância foi o principal insumo químico desviado. Então não tem nada a ver com Breaking Bad, nada disso, como a galera tem falado aí, tá? Segundo o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Federal e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagraram hoje essa operação com 18 mandados aí de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, envolvendo mais de 70 policiais federais, e nas investigações foram identificadas mais de 60 transações dissimuladas. O que isso quer dizer? Que a empresa química lá, Anidrol, a Polícia Federal, a Receita Federal encontrou ali 60 transações com notas fiscais que diziam o seguinte: estamos vendendo isso aqui para a AstraZeneca, e na realidade não era, segundo a AstraZeneca, por exemplo, as duas empresas, não era a realidade. Por isso que tem a investigação. Cedo cravar alguma coisa, cedo dizer alguma coisa. Por que o Cariani foi envolvido? Porque ele é um dos sócios na empresa ali que estava supostamente lançando essas notas e as transações dissimuladas, segundo o Ministério Público. Vocês sabem que dificilmente eu falo de alguma coisa envolvendo justiça, envolvendo crimes aqui, é sempre muito complicado falar. A gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Jornalista maromba. No fim, é um jornalismo, e a gente tem que estar atento aos fatos e passar a informação correta para vocês. E quando envolve esse tipo de assunto, acabam entrando assuntos muito complexos, como Polícia Federal, Receita Federal, leis, etc, etc. E a gente sempre tem uma cautela muito grande para não passar nenhuma informação errada para vocês. Só que é um assunto muito grande, de grande repercussão, que impacta diretamente, infelizmente, o mercado fitness, a indústria do bodybuilding, porque o Renato, o nome dele tá envolvido, e sempre, o Renato é um cara muito famoso e muito influente, então sempre que o nome dele tá relacionado a alguma coisa boa, é muito bom para a indústria do fitness, do bodybuilding, etc. Quando o nome dele tá relacionado com alguma coisa ruim, e óbvio, a gente ainda quer frisar, estão em investigações, não tem julgamento feito, não tem veredito proferido, nada disso, são investigações, mas a gente precisa falar porque é algo que impacta
agudamente aqui o mercado do bodybuilding, o mercado fitness, infelizmente. E a gente vai acompanhar de perto. Até o momento que eu fiz o vídeo, nenhuma declaração foi dada pela defesa do Renato. E assim que a gente tiver uma declaração dele ou mais informações, eu volto a trazer aqui para vocês. Pessoal, atualização aqui, acabou de sair essa matéria no site da CNN Brasil. Renato Cariani deu a primeira declaração pública que a gente tem notícia até o momento, tá? Olha só, aqui o título fala: não tenho noção do que está acontecendo, diz Renato Cariani à CNN após a ação da Polícia Federal. E a matéria, que é uma notinha bem curta, fala o seguinte: alvo de uma ação da Polícia Federal, realizada nesta terça-feira, o influenciador fitness Renato Cariani disse à CNN que não tem noção, palavras do Renato, dos motivos que levaram a corporação a incluir seu nome na operação que investiga uma organização suspeita de desviar produtos químicos para a fabricação de drogas. Mas aqui embaixo ele fala o seguinte, o Renato, olha só: vou me manifestar depois que meus advogados tiverem acesso aos autos do processo e tudo mais, porque eu juro que não tenho noção do que está acontecendo, disse o Renato. E aqui eles falam que é o Renato e contam de novo aqui o caso. Então, até o momento, essa é a declaração do Renato, fala que não tem noção do que está acontecendo e que vai se manifestar um pouco mais claramente depois que seus advogados tiverem acesso e fizerem orientações, algo totalmente normal nesse tipo de situação. Por enquanto que a gente tenha isso, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, valeu!